18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ouça minha oração, pois eu a faço em nome do Senhor Jesus, que entende essa dor, essa aflição, essa tristeza que esta pessoa carrega no peito. Esta pessoa não tem condições nem para o básico, a alimentação, a moradia, o vestuário é precário. Esta pessoa já não sabe mais o que fazer, com quem contar, aonde ir, mas agora, por meio desta oração, o Senhor vai dar um sinal para ela. O Senhor vai arrancar essa aflição, esse desespero, esse mal-estar, essa dor crônica que não pode ser tratada. Estamos em meio a uma pandemia. Esta pessoa que tinha uma cirurgia marcada foi cancelada, foi postergada. Esta pessoa, Deus, está sofrendo como nunca antes, e pensamentos ruins de deixar tudo e fugir, de tirar a própria vida, de desistir de lutar, porque ele já não aguenta mais chorar. Dá um sinal para ele agora. Eu oro por todos, meu Pai, por todos que estão em casa, por todos que estão agora hospitalizados, por todos que estão de alguma forma sofrendo. E você que perdeu o pouco ou muito que tinha, meu Deus, estamos no mês de abril. Diga para ele: abra as portas, Jesus, me dá uma luz, me dá uma direção, me mostre aonde ir, o que fazer. Pois, meu Pai, eu declaro esta água abençoada, consagrada, para que agora, aí no hospital, em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar, ele tem uma experiência contigo e veja que realmente o Senhor ressuscitou. O Senhor morreu, sim, mas ressuscitou dentre os mortos para cumprir com as tuas promessas na vida dos que creem, dos que se entregam, dos que te buscam. E você que crê, diga: eu creio. Então beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Seja abençoado aí agora. Coloque a mão sobre a dor. Se você carrega uma infecção, uma inflamação, está com dificuldade para respirar, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal, saia! Ah, meu amigo, respire profundo e agradeça ao Altíssimo pelo livramento. Oh, meu Pai, abençoe a todos. Que o desempregado encontre trabalho, que o endividado pague as suas dívidas, que as pessoas que lhe devem, lhe paguem, que esta pessoa receba a promoção merecida, que esta pessoa tenha sempre o suficiente para si, para os seus e para patrocinar a tua obra, meu Deus. Neste domingo, dia 11, nós vamos realizar o partir do pão na minha casa. Abençoe este pão que Ele já tem preparado aí na sua casa para domingo comer em família este pão, para que os olhos sejam abertos, o entendimento, e esta família, estes entes queridos sejam libertos, protegidos e abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. O entendimento das pessoas ao meu redor era que eu não parava em emprego por conta da minha incompetência, só que não. Era algo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu dava o meu melhor em todo lugar que eu ia trabalhar. Meu nome é Regiane Alves, eu sou microempreendedora. Eu sofria muito com enxaqueca, tomava remédio controlado e aquilo me atrapalhava muito. Tendinite, bursite, então tudo implicava, né? Ninguém queria eu para trabalhar. Eu entrava no emprego, ficava uma semana e saía.
E quando eu falava para alguém, consegui um emprego novo, ninguém dava nada para mim, né? Tipo, vai ficar pouco tempo e vai sair. No entanto, que enxaqueca para os médicos não tem cura. E eu tinha que tomar aquele remédio todos os dias. Eu tomava 2 remédios para enxaqueca e aquilo me dava sono, então isso implicava na minha vida profissional. Não me deixava ir para frente. Eu morava com a minha mãe e não conseguia ajudar a minha mãe. As minhas irmãs trabalhavam e eu não tinha minha dependência financeira, não tinha meu emprego, queria estudar, não conseguia, queria fazer um curso, não conseguia. O entendimento das pessoas ao meu redor era que eu não parava em emprego por conta da minha incompetência, só que não. Era algo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu dava o meu melhor em todo lugar que eu ia trabalhar. No tempo que a gente casou, nós 2 trabalhávamos. Eu fazia bico e ele trabalhava, registrado tudo. Porém, eu não via a cor do dinheiro dele, porque até então ele era usuário de drogas. Então, isso afetou muito nossa vida financeira. Tinha dia que não tinha nada em casa. Eu ia para casa da minha mãe só para almoçar, porque não tinha em casa. Aí eu ficava pensando, poxa, para que eu casei para viver uma vida miserável dessa? Então eu comecei a ir em várias igrejas. Eu imaginava, falei, não, tá faltando alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Eu falava que cria em Deus, tudo, mas eu via que eu era uma pessoa vazia, eu não era feliz. Pedindo dinheiro emprestado e só acumulava dívida, acumulava e nada ia para frente. A gente até ganhava dinheiro trabalhando, fazendo bico, mas não via nenhum retorno, né? Aí um dia eu parei de fazer esses bicos e consegui um emprego fixo. E aonde eu fui trabalhar, tinha umas pessoas que frequentavam a Igreja Universal. E aí eu contei, né? Eu me abri e contei a minha história para eles. Aí foi aí que eu recebi o convite para estar indo na igreja. Desde então comecei a ir e conheci o trabalho da Igreja Universal, a qual eu criticava muito. E fui aprendendo a fé inteligente, algo que eu não conhecia, que eu não sabia nem que existia. O homem de Deus falando lá no altar, você tem que ser fiel a Deus, que Deus vai mudar a sua vida, você tem que chamar a atenção de Deus. Aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, não, eu estou no lugar certo agora, porque Deus precisa me ver, Deus precisa ver que eu estou aqui. Né? Então foi aí que eu comecei a me lançar no altar, porque eu não sabia que existia. Eu nunca tinha feito voto no altar, em altar nenhum das milhares de igrejas que eu fui, nunca me ensinaram que fazer um voto, que ser fiel a Deus, que obedecer a palavra e ter temor a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Eu nunca tinha aprendido isso. Então depois que eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar, que eu vi que tudo foi fluindo. Conforme eu ia fazendo, era natural. Eu não pedia nada para Deus, eu só pedia para Deus paz. Era só aquilo que eu queria. Comecei a ser fiel e depois que eu comecei a ser fiel, eu comecei a mudar do interior, de dentro para fora. Foi aí que meu esposo viu a diferença e também começou a frequentar a Igreja Universal. Tudo que eu faço hoje, eu faço o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Não importa para quem seja, né? Mas eu aprendi a fazer o meu melhor, olhar tudo com bons olhos. Tudo que eu faço no altar, tudo que eu faço na minha casa, no meu trabalho, é sempre pensando em Deus. Não, vou fazer como se estivesse fazendo para Deus, porque o que mais me pegou assim de cheio, que realmente eu não conhecia, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Porque eu vi que foi através da fidelidade, porque a única coisa que eu pedia para Deus era paz, eu não pedia mais nada. E no dia que eu recebi essa paz, ali eu tive a certeza que era ali mesmo, o que eu procurava, o que eu ia em vários lugares e não achava, eu achei ali. Posso afirmar que foi através da minha fidelidade, do meu temor a Deus. Eu nunca mais tomei remédio controlado, eu trabalho, hoje eu tenho saúde. Até as pessoas que conheciam a gente falam, nossa, como você mudou, hoje você é forte, hoje você trabalha, sabe, faz tudo, você não se cansa não? Hoje eu tenho a minha própria empresa, a gente abrimos uma microempresa, eu e meu esposo. Nós trabalhamos na área da educação infantil e é muito prazeroso porque foi algo que eu sonhava desde pequenininha. Ser uma grande, pedagoga, psicóloga, mas eu não precisei disso. Hoje tem pessoas que prestam esse serviço para mim. Hoje pessoas formadas, pessoas graduadas trabalham para mim. Então Deus me deu mais do que eu pedi. Na verdade eu não pedi nada, Ele me deu tudo. Porque daqui não tem nada meu, é tudo de Deus. Eu estou aqui para administrar o que é dele. Deus falou com você através do caso verídico da Regiane. Ela que o pouco que ganhava tinha que gastar com medicamentos, porque tinha problemas de saúde. O marido era usuário de drogas. Uma vida miserável, vergonhosa, pobreza. Além das doenças e dos vícios, a Regiane aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. O marido foi liberto, ela foi curada
e hoje estão prosperando. Agora, eles saem juntos, hoje usam a sua prosperidade para patrocinar a obra de Deus e evangelizar as pessoas que estão sofrendo. Meu amigo, reaja. Estamos no mês de abril. O mês de abril é para que as portas sejam abertas. Deus é especialista em abrir o que está fechado. O que está fechado para você? Trabalho? Clientes? Falta de oportunidades? Promoção? Quem lhe deve não lhe paga? Se você diz, bispo, as portas estão fechadas para mim, é porque Deus não está diante de você. Porque quando Deus está diante de nós, as portas são abertas e você começa a prosperar. Você começa a vencer. Não é da noite para o dia, mas é passo a passo, degrau por degrau. O mês de abril é o mês das portas abertas. Vá para o altar, honre a Deus em primeiro lugar. Ele não vai lhe decepcionar. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Meu nome é Nayane, eu tenho 25 anos. Eu nasci na igreja. Desde criança, meus pais me apresentaram na igreja. Aos 16 anos, dentro da igreja, eu entrei no relacionamento. Não tinha o Espírito Santo ainda, mas acabei priorizando, a coisa errada no momento. E aos 18 anos eu resolvi me casar. E nesse relacionamento, o começo dele foi um começo normal, como de todo casal, um começo bom. Só que depois foram começando a vir os problemas. Eu comecei a ter um relacionamento abusivo. Ele começou a me proibir de ter um contato com meus pais. Eu só poderia ver meus pais se ele estivesse junto. Então aquilo começou a mexer comigo, mexer com o meu psicológico. Eu comecei a ficar mal e guardava para mim. Então eu resolvi ter um filho para ver se aquele vazio que eu tinha, ele saía. Então foi aí que eu tive a minha filha. Só que aí os problemas eles aumentaram. Porque eu comecei a descontar na minha filha toda aquela situação que eu estava passando. Eu não conseguia dar um carinho de mãe para ela. Foi então que, depois de um tempo, eu comecei a notar um tratamento diferente para comigo. E eu descobri uma traição. E quando eu descobri, eu fiquei muito mal. Eu emagreci 15 quilos, ao decorrer do tempo eu fui emagrecendo, eu não queria comer, eu não queria mais tomar banho, eu não queria ir trabalhar. Já teve vezes de eu ir trabalhar e voltar para casa, porque eu não tinha condições de trabalhar. Foi então que eu já sabia onde estava a minha saída, para aquele problema, para aquela situação. E eu fui até a igreja. Eu tinha que correr para o altar e buscar o Espírito Santo, porque se eu tivesse o Espírito Santo, a minha vida ia ser transformada. Então eu comecei a buscar. Foi aí então que um dia eu fui no altar e fiz uma oração. E foi muito sincero, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa situação, mas se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E eu tive a certeza ali que ele ouviu a minha oração. Então eu deixei tudo para trás, deixei o meu passado para trás, deixei quem eu era. O perdão foi o mais difícil para mim, porque eu ficava pesquisando, como ver livre da mágoa, E eu vi um vídeo do bispo falando que a gente tinha que orar pela pessoa que nos fez mal. Então, as primeiras vezes que eu tentava orar, eu não conseguia. Eu tentava, só que eu começava a chorar, fui orando, fui pedindo para Deus tirar todo aquele sentimento de raiva. E depois de um tempo, Deus buscando, que eu consegui perdoar ele, que eu conseguia olhar para ele e não sentir raiva. Foi algo que foi libertador para mim, Foi algo que eu vi que abriu os meus caminhos, abriu os meus olhos. Veio essa situação, da pandemia. Eu já estava buscando o Espírito Santo, Já estava ali com sede de receber, porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu teria prazo de validade. Uma hora ou outra eu ia desistir, ia parar e eu já não aguentava mais aquela situação. Eu falei, agora que eu vou receber o Espírito Santo, agora que eu vou ter a minha mudança de vida, agora que eu não vou precisar mais de coisas ou pessoas para
estar no lugar dele, porque ele vai ser a minha felicidade, ele vai ser o tudo que eu preciso. Então, veio o jejum e conforme passava os dias eu ia buscando, aproveitava as reuniões que tinha, era online, né? Então eu me preparava, eu me arrumava toda, me maquiava, me arrumava e me preparava para aquele momento. Buscava de todo o meu coração, mas eu não me limitava apenas ali, né? Eu tinha os meus momentos no meu quarto, eu e Deus, né? Então eu aproveitei muito esse jejum. E aí, né, aconteceu o que eu mais desejava, que era o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E a partir dali eu tive a certeza que acontecesse o que acontecesse, ele era comigo. Então eu vi, né, os frutos. No momento dessa crise, as pessoas desesperadas, eu estava ali firme, sem medo algum. Medo de pegar, não estava com medo de pegar coronavírus, né, não estava com medo de nada. Tanto a crise financeira que as pessoas estavam passando, a minha vida, ela graças a Deus, ela cresceu. Tanto espiritualmente, como financeiramente, em todos os momentos, em todos os sentidos. Naquele momento, a gente não podia, né, estar ali nas ruas evangelizando, mas eu usei o meu celular, que naquele momento foi o meu modo de evangelização. Eu mandava mensagem para todas as pessoas, perto do horário da reunião, eu mandava mensagem, conecta aí, pessoal, vamos estar perto de Deus. Então, eu comecei a evangelizar as pessoas pelo celular, mandava mensagem, e eu falo, meu Deus, me usa. Assim como o Senhor um dia mudou a história da minha vida, me usa para que outras pessoas conheçam esse Deus. Porque sem Ele eu não vivo, né? Sem Ele não tem como eu tomar minhas decisões. Ele é o meu primeiro bom dia, Ele é a minha força, Ele é o meu sustento, Ele é tudo que eu preciso, que eu tenho, né? De mais valioso. Ele é mais importante do que a minha filha, do que os meus pais. Eu não vejo mais nada mais importante do que isso na minha vida. A sua tristeza, a sua irritação, frustração tem só aumentado, porque você investiu em relacionamentos, a exemplo da Nayane, você investiu em pessoas, em coisas, e houve frustração, traição, abandono, dor, e você está aí agora, amargurado, culpando a Deus, culpando a si mesmo, culpando aos outros. Isso não resolve nada, meu amigo. Faça como fez a Nayane há 1 ano atrás, já na pandemia. Ela decidiu buscar o Espírito Santo e aconteceu. O maior e o mais importante de todos os milagres. Ela foi batizada com o Espírito Santo. O segundo passo para você receber o Espírito Santo é esvaziar-se de si mesmo. Faça isso. Coloque tudo para fora. Esvazie-se de si mesmo, colocando os traumas complexos, frustrações, raivas, mágoas, para que você, então, seja cheio do Espírito Santo. Domingo agora, dia 11, vamos concluir o jejum de Daniel. Prepare um pão. Vai ser o partir do pão na minha casa. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão e deu àqueles 2 discípulos que estavam sem visão e que estavam tristes, abatidos, os seus olhos foram abertos e eles viram ao Senhor Jesus. É isso que vai acontecer. O entendimento, os olhos espirituais seus e dos seus familiares serão abertos neste domingo. Por isso, prepare o pão. Deixe-o aí preparado para domingo ser consagrado à Santíssima Trindade. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Está muito perto de chegar uma era de poder, dor e sofrimento. E sucede o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus. Eles estão aí com um projeto que se chama Agenda 2030. Esse projeto de Agenda 2030 é um projeto satânico, diabólico, mas tem toda a maquiagem de uma coisa bonita, uma coisa que vai resolver os problemas da humanidade. Esse projeto Agenda 2030 é um plano que tem 17 itens, e dentre os quais tem um item que diz assim: a partir dali não vai haver nem homem nem mulher. Já começa a esculhambação. Não vai haver nem homem nem mulher. Não vai ter mais esse negócio feminino e masculino. Isso aí, essa Agenda 2030, que foi assinada por quase 200 países,
é uma agenda da esquerda. É uma clara demonstração da vinda, do surgimento do anticristo. 2030. Quer dizer, que se esse bandido se manifestar em 2030, se isso for real, então o nosso Senhor vai chegar antes de 2030. Quer dizer, quem vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. E aí eu fiquei lembrando das palavras e o Espírito Santo me lembrou daquela palavra que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crer não é, eu acredito em Deus e viver no pecado, não. Crer em Deus significa você crer de forma que você se afasta, fica longe do pecado. Isso é que é crer em Deus, você viver na justiça, é viver de acordo com a palavra de Deus, na justiça justa de Deus. É isso que é crer em Deus. É isso que é a obra de Deus. A obra de Deus é você viver na justiça. Se você viver na justiça, você já está fazendo a obra de Deus. Precisamos manter a chama da justiça, misericórdia, fé e do amor às almas acesa, para que o nosso candeeiro não se apague e estejamos prontos para a vinda do nosso Rei. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Diante de tudo que foi falado e exibido no programa de hoje, só me resta lembrar, prepare o pão para este domingo. Prepare-se, porque se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você será. E você que já foi, será renovado. Aqui no Templo de Salomão ministraremos e iremos transmitir as reuniões das 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, o encontro com o Espírito Santo, com o estudo do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É cada vez mais nítida a cegueira espiritual deste século que tenta incansavelmente provar que o errado está certo e que o certo está errado. Nas escolas, a luta pela ideologia de gênero tem tido mais peso do que a luta pelo aprendizado intelectual das crianças. Convencer de que o indivíduo pode negar sua natureza biológica, criada por Deus, se tornou pauta frequente para partidos políticos da esquerda. Enquanto isso, famílias conservadoras e fundamentalmente cristãs lutam para não anular os valores da família e fazer prevalecer os princípios divinos. E é aí que o cristianismo ganha cada vez mais ódio por parte daqueles que seguem o Deus deste mundo, pois consideram a Igreja do Senhor Jesus a grande ameaça que impedirá os seus projetos de se cumprirem. Ou seja, servir ao Senhor Jesus está se tornando sinônimo de conflitos e, em algumas partes do mundo, a ameaça tem sido mais acentuada. A Somália, Eritreia e Sudão estão entre os primeiros de uma lista mundial de perseguidores dos cristãos. Os moradores destes países do continente africano são vítimas de abusos e falta de garantias das práticas religiosas pelo simples fato de servirem a Deus. Sofrem preconceito, exclusão, violência e chegam ao ponto de serem privados de comida e água. Por lá, grupos extremistas já fizeram centenas de vítimas. Já são mais de 340 milhões de servos de Deus perseguidos em todo o mundo.
com essa triste realidade, já foi possível criar a Lista Mundial de Perseguição aos Cristãos 2021. E quem encabeça essa lista é a Coreia do Norte, líder de perseguição aos cristãos por 20 anos consecutivos. Quando o morador local é descoberto como cristão, pode ser levado para campos de concentração ou mortos com toda a família. Para os países contidos na lista, destruir as igrejas é fundamental para impedir a propagação cristã. Tudo isso com um governo que lidera tais atos. E com a pandemia, alguns países aumentaram as ameaças a quem professa a fé em Deus. No Paquistão, Índia, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a ajuda aos cristãos foi negada a ponto das autoridades locais restringirem o acesso a alimentos e medicamentos. A China tem trabalhado intensamente para proibir a liberdade religiosa, chegando ao ponto de demolir templos, restringir cultos, impedir menores de 18 anos de congregar. Além disso, em algumas igrejas onde o culto é permitido, o governo comunista vigia os frequentadores eletronicamente, com aparelhos de reconhecimento facial nas portas das congregações, além de rastreamento via celular. Mas também existem países onde a cristofobia não é exposta. Ela existe de forma subliminar, por meio de decretos embasados em justificativas de zelar pela vida. Além disso, algumas pessoas sofrem perseguições em seu próprio convívio. São chamadas de fanáticas, caçoadas pela fé que professam e até humilhadas pelo fato de servirem a Deus. Mas tudo isso faz parte do cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi perseguido, zombado, açoitado e morto por apregoar a verdade, que muitos não queriam aceitar. E é dele as palavras que afirmam que seremos perseguidos por amá-lo. Porém, a recompensa de tudo isso vem de forma divina. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.